Aula de Ciências, turma do 6º ano, professora Juscelia Soares. Hoje daremos início à semana 3 do volume 5 do PET. O nosso assunto é sobre as células. Aqui tem um desenho de algumas células humanas que compõem o corpo humano, né? E o que é uma célula? Você vai compreender que ela é a unidade funcional de todos os seres vivos. Conhecer algumas características, estruturas das células, as principais diferenças entre elas. Aqui vocês veem uma célula sanguínea, aqui é um neurônio, que é uma célula nervosa, uma célula de tecido, de músculo, né? Então elas se diferenciam entre si. Mas isso é assunto da outra semana. Por quê? Nesse momento, né, o nosso material lá na página 45, vocês vão perceber a diferença entre célula vegetal, animal e uma célula de uma bactéria, né? A célula, pessoal, é a menor estrutura do ser vivo. Nossa visão, ela permite captar imagens de tudo que nos cerca. Mas se os nossos olhos fossem capazes de ampliar muitas e muitas vezes as coisas que nós visualizamos, ficaríamos maravilhados ao ver como elas são formadas. Apesar dos olhos humanos não possuírem essa capacidade de ampliação, há uma ferramenta capaz de tal proeza, o microscópio. Ele foi inventado em 1590 pelo holandês Hans Zacharias Janssen e aperfeiçoado pelo holandês Anton van Leeuwenhoek, né, que definiu o formato do microscópio simples, que tinha apenas uma lente. Mas veio Robert Hooke, né, em 1635 e faleceu em 1703 e criou o microscópio composto, que é com duas lentes, né? Então observe esse desenho aí do microscópio de Robert Hooke. Foi a partir dele que a primeira estrutura celular pôde ser observada, tá? Então por isso que fala que ele foi o pioneiro, porque ele foi o primeiro a observar realmente uma célula e registrar seus dados, né? Então, continuando o nosso assunto, aqui na página 46, fala sobre a descoberta da célula. Ao observar finas fatias de uma cortiça, Robert Hooke, né, viu diversos buraquinhos que lembravam favos de mel e a cada um desses pequenos compartilhamentos ele deu o nome de célula, que significa pequena célula. A cortiça, que foi o material que ele usou, né, é uma árvore de material de origem vegetal. Quando este material está morto, no caso das rolhas, né, a rolinha que é usado para tampar a garrafa, né, por exemplo, seus buraquinhos são ocos. Porém, antes da morte do vegetal, havia estruturas vivas nesses lugares, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, as estruturas aí que compõem a célula, que compunha, né? Que na verdade aqui já está o material morto. Mas havia estruturas vivas nesse local. Mais de 100 anos depois de Hooke e sua descoberta, os cientistas provaram que os seres vivos são formados por células. Então, a partir dessa célula, né, que ele chamou de pequena célula, que são essas estruturas aí, que são espaços vazios da cortiça, Robert Hooke definiu o estudo celular. Microscópios modernos, né? Vocês viram que ele utilizou um microscópio que ele mesmo construiu, bem rudimentar, né? Bem simples. Com a evolução dos microscópios, que hoje são mais modernos e com poder de ampliação das imagens bem melhor, as células se revelaram com uma espantosa diversidade de formas, tamanhos e funções. E nós vamos conhecer agora um pouquinho dessa célula. A célula é a unidade funcional, né, de funcionamento dos seres vivos. Isso quer dizer que para um organismo ser considerado ser vivo, ele deve conter no mínimo uma célula. Os seres que possuem uma célula são chamados unicelulares, tá? Tem uma unicelular. E quem são? Bactérias, protozoários, alguns grupos de algas e até fungos também têm uma célula só. E os seres que possuem várias células são denominadas pluricelulares ou multicelulares. No caso do ser humano, nós somos multicelulares, temos muitas células. Aí vem exemplo, animais, fungos também tem, né? Tem representante unicelular e multicelular. Algas macroscópicas e além dos vegetais aí que são classificados como multicelulares ou pluricelulares, porque tem várias células no seu corpo, né? Imagine o ser com apenas uma célula.
né? E aqui está o desenho de um ser vivo que tem uma célulazinha só. Então, esse aqui é o exemplo de uma ameba, que é um protozoário. Ele é um micro-organismo capaz de realizar todas as funções vitais, como respiração, locomoção, captura de alimento, digestão, reprodução e evolução. Então, para garantir esse metabolismo aí, ocorre todo o ciclo vital no interior de uma única célula. Por quê? Esse ser vivo, ele é unicelular, ele tem uma célula, então realiza todas as funções apenas essa estrutura viva. Podemos ver nessa imagem microscópica, né, da entamoeba histolítica ou ameba, simplesmente. Ela é tão pequena que é medida pelo micrômetro. Estão vendo? Letrinha UM. É a estrutura que mede aí aqueles que são microscópicos, vamos dizer assim, tá? Então o símbolo é o M, que é a milésima parte do milímetro. Seu tamanho aproximado é de 12 a 20 micrômetros, né? E é claro, invisível ao olho nu. A gente não consegue ver uma ameba na água, por exemplo. Por quê? Ela é muito pequena, ela é microscópica, ela é unicelular, né? Porém, as células variam de tamanho. Uma bactéria tem aproximadamente 1 micrômetro, né? E uma célula típica animal tem em torno de 10 a 30 micrômetros. Os óvulos humanos têm mais de 100 micrômetros. Dando continuidade, falamos sobre os tamanhos aí da célula, né? Que são medidas por micrômetro, que é a unidade de medida das células, tá bom? Que são unidades microscópicas aí. Agora vamos falar das partes que compõem a nossa célula, né? Por exemplo, as células humanas ou partes que compõem as células de maneira geral, tá? São 3 estruturas básicas que compõem uma célula. O citoplasma, que é essa parte interna, tá? A membrana plasmática, que é uma membrana que separa a parte exterior, a parte de fora, da parte interna. Então, a membrana aí que reveste a célula. E tem também a estrutura chamada núcleo. Então, basicamente, a célula ela é composta de 3 partes. Núcleo, citoplasma e membrana plasmática, certo? E aqui a figurinha das nossas estruturas que compõem a célula por enquanto, tá? Porque no momento a gente vai falar somente delas 3. E aqui vem um breve resumo sobre cada um. O que é núcleo? O núcleo, observa que o núcleo dessa célula e aqui o núcleo dessa célula. São células diferentes, tá? O núcleo é formado por material genético da célula, que são os cromossomos, formados por moléculas de DNA e de proteínas. O núcleo é responsável pelo comando de todas as atividades da célula. Então é como se a gente fizesse, né? Quem comanda a célula? O núcleo. Ele aí é o centro de controle. Ele é envolvido por uma membrana nuclear, ou também chamada carioteca, tá vendo? Vou aproximar aqui para vocês perceberem. De lilás é uma membrana aí que está envolvendo o núcleo da célula. Então, isto é, quando o núcleo for organizado e tiver a membrana envolvida, nós vamos chamar que são seres eucariontes. Por quê? Tem o núcleo definido por uma membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Esses seres que têm a carioteca recebem o nome de seres eucariontes. Então, aqui, que célula é essa? Tem carioteca, tem núcleo envolvido? É uma célula eucariótica. E aqui, Juscelia, o que é? É uma célula também com núcleo, só que o núcleo está disperso, ele está misturado aqui no citoplasma da célula, certo? Então, observem aqui, o núcleo, ele está misturado de certa forma assim, ele não tem a carioteca. Ele não tem a membraninha nuclear, né, que envolve assim, tá vendo? Comparando esse aqui, que o núcleo tá bem mais organizado, e esse aqui, o núcleo, ele se encontra disperso. Então, nesse caso, a diferença de uma célula eucariótica para uma célula procariótica é que aqui não tem carioteca. Aqui não tem núcleo individualizado, vamos dizer assim, tá? Então, nós chamamos de seres procariontes. E onde ocorrem? Em protozoários, como a ameba, tá? As algas, fungos, animais e vegetais. Ok? Então, aqui é o exemplo de uma célula com núcleo organizado e com núcleo desorganizado. Eucariótica e procariótica. Esse é o núcleo. Vamos falar agora da membrana. É a membrana que delimita a célula, protege e permite a entrada e a saída, né? Vamos localizá-la aqui? Aqui. Membrana plasmática, essa estrutura aí que delimita a célula. Ó, na procariótica também tem. Vamos observar aqui, encontrar
aqui está, né, a membrana plasmática, que é esse de verde, tá no interior aqui, porque nessa célula procariótica ela tem uma parede que reveste primeiro e depois vem a membrana plasmática, tá? Porque nós estamos falando de estruturas que vão aparecer em todas as células, então núcleo, citoplasma e membrana plasmática vão estar em todas as células, certo? Então a membrana plasmática tem função aí, né, de controlar o que vai entrar, o que vai sair de dentro da célula, como aminoácido, potássio, sódio, né, água, glicose, enfim. Porque a célula ela é viva e ela precisa receber esses materiais. É formada por duas camadas de fosfolipídios, né, que são e também diversas proteínas. A célula vegetal e bacteriana possui uma parede, né? Essa estrutura vermelha é a parede, a estrutura verde é a membrana plasmática, tá? Então a parede celular aqui, na verdade, é de amarelo, tá? Então é outra estrutura que compõe a célula aí de uma bactéria. Mas no momento nós não vamos falar de parede, nós vamos falar só de membrana, tá? Falamos do núcleo, falamos da membrana plasmática e agora tá faltando quem? Núcleo falamos, membrana, agora nós vamos falar do citoplasma aí, que é a terceira estrutura que compõe a célula, tá? Nessa aula nós vamos falar somente dessas três. Quem é o citoplasma? O citoplasma é o meio gelatinoso onde se encontram as organelas. Juscelia, o que é organela? Organela, gente, são as estruturas que estão dentro da célula. Então, tudo que está ali dentro a gente chama de organelas citoplasmáticas, ou seja, organelas presentes no citoplasma. Me dá um exemplo: mitocôndria, lisossomo, complexo de Golgi, ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, centríolo, enfim. Aqui está mostrando o desenho e as estruturas que o compõem, né? Essas estruturas, essas organelas aí que eu citei. Mas nesse momento a gente vai falar só sobre o citoplasma. Essas organelas que compõem essa célula, todas elas também, gente, desempenham uma função específica, vital ao funcionamento do organismo, né? Vai ter uma estrutura aí que vai realizar a respiração, vai ter uma estrutura que vai realizar a digestão, armazenamento, produção de substância, transporte e dentre outras, né? E na célula procarionte o DNA fica disperso no citoplasma, afinal de contas não tem membrana, né? E possui também ribossomos aí como organela. Já na célula vegetal, né, possui além dessas organelas citadas o vacúolo, que armazena substâncias, e também cloroplasto, que é uma organela aí responsável pela fotossíntese. E aqui está um desenho de uma célula vegetal, tá? Voltando ao material, essa célula que nós falamos aqui é uma célula animal, essa estrutura, tá bom? Observem que ela não tem parede envolvendo aí a membrana. Já a célula vegetal possui parede, mas as estruturas, organelas que estão no interior vão ter aquelas que vão estar tanto na vegetal quanto animal. E vai ter estrutura que vai estar aqui na vegetal que não vai estar presente na animal. Por exemplo, a parede celular, tá bom? Que vai ser assunto aí da nossa próxima aula, falar um pouco mais das organelas que compõem o interior da célula. A princípio, resumindo, vocês viram que a célula ela pode ser animal, vegetal ou pode ser uma célula eucariótica ou procariótica. Viram também que as estruturas básicas de uma célula é o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. E aqui vem nossa atividade, vem também uma sugestão de um vídeo, né, que vocês podem estar assistindo e a bibliografia também. E vocês podem realizar essa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição.